E continuando a nossa leitura do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, aqui vamos. Hoje vamos ver a vida organizada, as construções celulares. Sob orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam no mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, com todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio do desenvolvimento geral. Os primeiros habitantes da Terra, vamos ver como foram. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria, amorfa e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E, se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, são as células albimoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam no sentido o tato, que deu origem a todos os outros em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Ou seja, o que a gente capta aqui? Primeiro, toda a Terra era morna, não havia calota polar, porque a Terra ainda estava em processo de resfriamento. Ela era uma bola de metal líquido, não foi? Aí foi acomodando, esfriando, estava tudo morno. Chegou essa massa que pode proporcionar a vida, e ela vai vagarosamente a partir dos elementos unicelulares. E outra, primeiro foi preciso ter vegetação. Então a terra começou como um grande mineral, aí vão começar primeiro os vegetais, para depois poder ver os animais terrestres, para poder comer essa erva, vai ter alimento para eles. Continuando, a elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, mas é muito tempo mesmo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese.
Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas, nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente da forma. Vejamos, são milhares de anos. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso, dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam definindo-se nos seres. As formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Não tinha árvores ainda, tudo era o comecinho. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo-se à zona das influências telúricas necessárias à manutenção da vida animal. Esses fenômenos geológicos estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando os continentes, fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas, as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Os répteis surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações, analisam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Vocês podem observar no livro Evolução em Dois Mundos, que está sendo postado simultaneamente, que há grandes arquitetos, há grandes engenheiros trabalhando na formação desses seres todos. Nada é casual, certo? Seguindo, todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. O que a gente observa aqui? Que o escorpião data dessa era, pré-dinossauros.
Vejam só que interessante. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão, com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram, aflitos, essa figura legendária, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra. Como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Precisamos entender esse detalhe, meus amigos. Adão não foi um ser, nem Eva. É símbolo de uma raça toda que veio exilada para a terra. Continuando, examinada, porém, a questão dos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento na natureza. No período terciário, a que nos reportamos, sob orientação das esferas espirituais, notam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, não é ainda o homem, e os ascendentes dos símios, que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o do chimpanzé da atualidade. Ou seja, existe um ser intermediário. Esse antropóide está entre o chimpanzé, entre os símios e o moderno homem, certo? E o homem que a gente conhece. Naturalmente, veio evoluindo em sua forma, em sua inteligência e tudo mais. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes e os répteis, os mamíferos, tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Ou seja, foi uma evolução. Todos nós começamos na ameba. O nosso espírito foi também se aperfeiçoando, assim como a forma. É preciso aceitar essa realidade. Continuando, a grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio, transformando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. E existiu mãos de engenheiros espirituais nessa evolução. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil,
são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então existe, fazendo uma introdução aqui, fazendo um parênteses, o projeto espiritual da forma da evolução do primata para o ser humano, e de todas as espécies houve um progresso sistemático acompanhado pela espiritualidade superior. Continuando, os séculos correram e o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operarem uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente. Ou seja, essa mudança foi feita pela espiritualidade. Certo? Dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Ou seja, essas mudanças são feitas no plano espiritual. Então, a espiritualidade modela esse perispírito que vai modelar o corpo quando ele reencarnar na Terra. Assim como nos livros anteriores de André Luiz, a gente percebe que para nascer pode haver modelação desse nosso perispírito, trazendo um defeito físico, uma deficiência mental, uma deficiência física qualquer, que venha auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, também a evolução dos seres contou com essa ferramenta espiritual. Seguindo, surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificava-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente, também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face para a vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Não é verdade? Estamos aprendendo muito. Como sempre recordo, o livro Evolução em Dois Mundos traz todas essas fases detalhadas cientificamente. Para aqueles que preferem, também estará disponível no nosso canal. Um abraço, aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo.